Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno, amigo e futuro servidor espalhado por esse país. Cá estamos nós, 10ª aula do curso Começando do Zero. Tecnicamente, como a gente já sabe, são 15, tecnicamente, porque é 15 no mínimo, pode ser que eu passe alguma coisa. Em que assunto nós estamos? Na parte relacionada a controle. Mas como eu estava falando com vocês na aula passada, o assunto controle, na verdade, ele já vem sendo estudado ao longo do curso. Lembra que desde a aula de poderes, em organização administrativa, em atos, a gente falou de controle interno, controle externo, controle de legalidade, controle de mérito, subordinação, vinculação. Então, tudo isso já foi estudado. É por isso que é um tópico muito mais prático e muito mais rápido. Aí, na aula passada, nós já vimos isso daqui, ó. Estávamos na parte de controle, só para poder você se sintonizar. Aqui está o tópico relacionado a controle. Aqui está o conceito que a gente já sabe que controlar nada mais é do que fiscalizar e revisar o que está acontecendo. E aqui nós estamos falando da classificação do controle. Primeiro de tudo, a classificação em relação ao órgão controlador, ou seja, quem é que está exercendo esse controle. Lembra que esse controle vai poder ser exercido pelos três poderes: poder legislativo, executivo e judiciário, até porque os poderes são harmônicos, são independentes, mas também são harmônicos entre si. Já falamos do controle administrativo, já falamos aqui do controle judicial e estamos quase acabando aqui esse controle legislativo. Em relação ao controle legislativo, vou simplesmente falar com vocês o resto dele. O que nós já sabemos? Ele vai ser exercido por quem? Pelo Congresso Nacional. Quando eu falo Congresso, estou falando também Câmara, estou falando também o Senado, com auxílio do Tribunal de Contas. Aí o que nós já vimos na aula passada? Tribunal de Contas faz parte de qual dos três poderes? Isso, nenhum dos três poderes. Ele é um órgão independente que vai auxiliar nessa fiscalização contábil, orçamentária e financeira. Então, já vimos isso na aula passada. Vou até colocar uma observação aqui, ó, que quando eu falo em controle legislativo, ele vai ser feito pelo Congresso Nacional com o auxílio do Tribunal de Contas. Aí eu aconselho você fazer a leitura em casa do artigo 70 da Constituição Federal. Veja, quando eles pedem controle, logicamente, Tribunal de Contas, regra, só cai um pouco mais aprofundado em provas relacionadas ao Tribunal de Contas. De resto, não. De resto, ele quer o controle numa visão mais ampla. Ele quer que você saiba a característica do controle administrativo, do controle judicial, do controle legislativo. Então, como a regra, se cair no máximo, cai em relação ao texto da lei. Então, por desencargo de consciência, quando aparecer no seu edital o controle legislativo, de toda forma, faça a leitura do artigo 70. Vou logo dizer, não é um artigo assim, ó, que leitura gostosa. Não é, né? Gostoso, gostoso mesmo é ir para a praia, mas isso a gente faz depois que passar. Então, você vai fazer a leitura do artigo 70 para poder ver em relação ao que o Tribunal de Contas vai poder analisar. Depois eu vou até dar um bizu, que é o tópico que mais cai em prova. Eu acho que ele está nas questões. Se não tiver, ao final eu faço essa observação para vocês. Só que em relação aqui a esse controle legislativo, o que nós tínhamos falado na aula passada? Do artigo 49, inciso 5 da Constituição Federal, que nós já sabemos o seguinte, que o Congresso Nacional vai poder sustar os atos do Poder Executivo que exorbite, ou seja, que vão além do poder regulamentar. Lembra que eu te disse no final da aula passada que a tua prova vai ficar trocando Congresso Nacional por Poder Judiciário, por Senado, ele vai ficar trocando os nomes. Saiba que quem pode sustar aquela parte da norma que foi além da regulamentação permitida vai ser o próprio Congresso Nacional. Só que eu te disse também que tinha dois tópicos também para a gente analisar. Tinha um outro, o artigo 52, inciso 1, que é a situação do impeachment. Impeachment. Eu tenho que falar, a pessoa não é tão boa em inglês, né? Então a pessoa tem que soletrar para poder, né, conseguir. Mas é a situação do impeachment que você estuda lá em direito constitucional. O que você estuda em direito constitucional? Isso aqui é o exemplo clássico de um poder fiscalizando o outro. Só para poder você revisar que isso é tópico de constitucional. Nós vamos ter aqui, ó, três poderes. Vamos colocar poder legislativo, poder executivo, tem aqui poder judiciário. Tem aqui a separação entre os três poderes. Aí o que acontece?
o presidente da República, que logicamente está aqui no Poder Executivo, por um suposto crime de responsabilidade, ele vai ser julgado por quem? Pelo Senado. Então, o Senado ele vai fazer o julgamento aqui do presidente da República pelo suposto crime de responsabilidade. Então, veja que o Poder Legislativo está na sua função atípica de julgar, que ele vai fazer o julgamento do presidente que está aqui no Poder Executivo. Só que esse julgamento daqui, ele vai estar sendo fiscalizado por quem? Pelo presidente do STF. Então, aqui eu tenho o presidente do Supremo Tribunal Federal que vai fiscalizar para ver se o procedimento de julgamento seguiu os ditames legais. Então, eu tenho o presidente no Poder Executivo sendo julgado, o Senado, Poder Legislativo, julgando, e tudo isso acontecendo sob a fiscalização do presidente do Supremo, que faz parte, logicamente, do Poder Judiciário. Observe que no julgamento do impeachment eu tenho envolvimento dos três poderes. Isso serve como um exemplo clássico do tal do sistema de freios e contrapesos. Check and balances. Então, sistema de freios e contrapesos. O que seria isso? É literalmente a possibilidade de um poder fiscalizar o que está sendo feito por um outro poder, para evitar excessos e abusos. Porque pensa comigo, se o poder pudesse fazer o que ele quisesse e não sofresse controle em relação a esses atos, iria existir um número de excessos e abusos muito grande, com certeza. Então, para evitar esses excessos e abusos, eu digo, poder judiciário, você é independente, executivo também, legislativo também. Só que os atos que você pratica estão sujeitos à fiscalização em relação aos outros poderes. Então, um poder ajuda a fiscalizar o outro e isso ajuda o todo funcionar de forma muito menos arbitrária. Então, seria um exemplo aqui, ó, claramente, um controle do legislativo. Receba que o controle aqui vai ser do legislativo em relação ao executivo. Então, seria aqui mais um exemplo de controle legislativo. E tem mais um que você estuda mais na parte de direito penal, processo penal, que é em relação às CPIs. Então, você estuda lá na matéria de direito penal, processo penal, logicamente, se elas caírem na sua prova, porque nem todo concurso cai, você estuda as CPIs, comissões parlamentares de inquérito. Pode ser só CPI da Câmara, só CPI do Senado, CPI do Congresso, que é todo mundo junto, ou seja, ela pode ser separada ou pode ser uma CPI mista, para apurar o quê? Fato certo e determinado por prazo determinado. Então, vai ser uma investigação do Legislativo em relação a esse fato. Cuidado só com a observação que ela costuma cair em prova. É muito mais penal e processo penal isso daqui, só que de toda forma eu vou colocar no material de vocês. Quando eu tenho essa CPI, ela vai investigar um fato certo por prazo. Espera aí que eu engoli umas palavras aqui. Ela vai investigar um fato certo por aqui um prazo determinado. Agora, cuidado. O que a CPI vai fazer é investigar. A CPI, minha pergunta é, ela vai julgar a pessoa? Ela vai aplicar punição à pessoa? Não. Cuidado com isso, que isso chove de cair em prova. CPI não julga, CPI não pune, CPI ela investiga. É como se fosse a função, fazendo analogia, do inquérito policial. O inquérito policial, o delegado, ele não julga ninguém. Ele não vai punir, logicamente, a punição final, ninguém. Isso daí quem vai fazer é o juiz. É a mesma lógica da CPI. A CPI vai apurar um fato, vai investigar, mas ela não vai julgar, ela não vai punir. Então, ela tem esse cunho investigativo, que é um controle do legislativo, em relação, por exemplo, a atos praticados pelos outros poderes. De controle, o que menos cai na prova é exatamente esse controle legislativo. Cai muito mais essa pergunta daqui que a gente já vem trabalhando em relação ao controle judicial, em relação ao controle administrativo. Lembra de saiu no seu edital controle legislativo,
fazer aqui a leitura no artigo 70 da Constituição Federal, tá certo? Então, esse primeiro tópico foi. Esses outros tópicos, eles vão ser super rápidos. Por exemplo, quanto à extensão do controle. Controle pode vir a ser interno ou ele pode vir a ser externo. Se você lembrar de algumas aulas passadas, você vai ver, por exemplo, que esse controle interno vai decorrer de uma desconcentração. Só lembrar de algumas aulas passadas. Já o controle externo, ele decorre aqui de uma descentralização. Então, só para poder lembrar os tópicos aqui, veja bem. Quando eu tenho uma única pessoa e essa pessoa reparte internamente as suas funções entre diversos órgãos, como é o nome desse fenômeno mesmo? Isso, desconcentração. Então, se eu tenho, por exemplo, a Secretaria de Segurança Pública exercendo um controle em relação às delegacias, lembra que foi esse exemplo que a gente deu atrás? Pronto. Eu tenho aqui a Secretaria de Segurança, que é um órgão, fiscalizando uma delegacia. Isso daqui está acontecendo dentro da mesma pessoa, dentro daquele estado, por exemplo, está dentro do estado de Pernambuco, do estado do Rio de Janeiro. Então, é um controle interno. Agora, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa passando uma atividade para outra pessoa, como é o nome desse fenômeno? Esse é um fenômeno chamado descentralização. Então, quando eu tenho, por exemplo, a União fiscalizando as concessionárias, isso vai ser um controle do tipo o quê? Externo. Então, essa lógica, na verdade, a gente já trabalhou. Já trabalhou quando estudou o tópico relacionado à desconcentração e relacionado à descentralização. É só voltar algumas aulas atrás, ver o desenho que a gente fez. É até um desenho que tem uma tabela de um lado desconcentração, de um lado descentralização, onde a gente fez essa diferença entre os tipos de controle. Então, esse tópico, facinho. Andando também vai ser facinho isso daqui, ó, que a gente já estudou. Quanto à natureza do controle, o controle pode ser de legalidade ou pode ser de mérito. Controle de legalidade, logicamente, observar se o ato foi praticado ou não de acordo com a lei. Controle de mérito é para analisar se aquele ato que está sendo praticado ele é conveniente e oportuno. Isso daqui já foi visto. Já sabemos até o seguinte, ó, que se esse ato ele não respeita a lei, o que, que se pode fazer com esse ato? Anular. A anulação decorre da extinção do ato por não ter passado em um controle de legalidade. Já se o ato não é mais conveniente e oportuno, o que, que nós podemos fazer com esse ato? Revogar, porque ele não é mais uma boa escolha, ele não é mais adequado para aquele momento. E só para poder lembrar, porque a gente também já falou disso, esse controle de legalidade pode ser feito tanto de maneira interna quanto de maneira externa. Você vai lembrar do seguinte: quando a gente fez uma tabela falando de controle interno, falando de controle externo, quando a gente falou desse controle de legalidade, a gente viu que tanto o superior pode fiscalizar aqui os atos do subordinado, como pode, por exemplo, o juiz controlar a legalidade dos atos de um prefeito, que é um controle externo. Então, perceba que esse controle de legalidade pode ser tanto interno quanto externo. Já estudamos isso, por isso que eu estou passando rápido. Agora, e o controle de mérito? Se você lembrar direitinho, o controle de mérito, logicamente, ele pode vir a ser interno. Mas aí eu te pergunto, esse controle de mérito pode vir a ser externo? Não, porque isso iria ferir a separação dos poderes. A análise da conveniência e da oportunidade só cabe em relação ao poder que praticou aquele ato, ou seja, vai ser um controle meramente interno. Lembra que a gente já falou o seguinte: esse controle interno pode vir a ser exercido em qualquer dos três poderes. Então, os três poderes podem revogar. Olha aqui, ó. Os três poderes no controle de mérito vão poder revogar, desde que revoguem os seus próprios atos, porque revogação necessariamente é um fenômeno interno e não externo, sob pena de afronta à separação dos poderes. E só para você lembrar de outra coisa que a gente já falou, esse controle interno, lembra que controle pode ser chamado de quê? De tutela, então controle interno é chamado de autotutela. Só para lembrar, quando falar em controle interno, aparece na sua prova sendo chamado de autotutela. Tanto é
que eu pedi para vocês lerem uma súmula específica, a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. O que a súmula 473 diz? Diz que a administração pode tanto anular os seus próprios atos quanto pode revogar. E isso decorre do princípio de quê? Da autotutela, que é a possibilidade de analisar, revisar e fiscalizar os seus próprios atos. Então, esse ponto 3, ele já foi estudado. E esse ponto 4, que é em relação ao âmbito do controle. O controle ele pode ser por subordinação ou ele pode vir a ser por vinculação. Mais uma vez, a gente estudou isso daqui quando estava estudando o fenômeno da desconcentração e o fenômeno da descentralização. Aí você diz, professora, eu sei que a gente já estudou, mas hoje faz tanto tempo que eu não lembro mais direito como seria isso de subordinação e vinculação. Só para poder você visualizar e relembrar esse tópico, nós falamos o seguinte, ó, eu tenho dois fenômenos. Fenômeno interno, que é a desconcentração, e vamos ter um fenômeno externo, que é a descentralização. Desconcentração e descentralização. Aí o que nós já sabemos? Já sabemos que desconcentração é um fenômeno interno, descentralização é um fenômeno externo. Nenhuma novidade. E qual foi o desenho que nós fizemos aqui? Quando eu tenho uma única pessoa que passa as suas atribuições aqui, ó, para diversos órgãos, foi exatamente esse desenho que nós fizemos. Observe que nesse tópico daqui, nesse desenho, o fenômeno que nós vamos ter aqui é um fenômeno interno. Olha a pirâmide do poder hierárquico. É fundamentada aqui, ó, na hierarquia. A pessoa tem uma hierarquia maior do que seus órgãos. Então, como vai ser o nome desse controle? Como é o nome do controle que a pessoa pode exercer sobre seus órgãos e que os órgãos de mais alta hierarquia exercem sobre os órgãos de menor hierarquia? É chamado de controle hierárquico, também chamado de quê? De auto. Deixa eu só colocar aqui. Também chamado de autotutela. E veja claramente que esse órgão ele é subordinado à pessoa. Então, é um controle onde existe subordinação. Então, vai ser um controle aqui por subordinação, porque existe o superior e existe o subordinado. Agora, quando nós temos aqui na descentralização, nós vamos ter uma pessoa passando uma atividade para uma outra pessoa. Então, aqui nós não temos mais subordinação. Entre pessoas diferentes, o que vai existir aqui é uma vinculação. E nessa vinculação, é claro que a pessoa que passou a atividade pode exercer um controle sobre a pessoa que recebeu a atividade. Só que esse controle não vai ser chamado de controle hierárquico, porque não existe hierarquia aqui. Vai ser chamado de controle o que, pessoal, mesmo? Vai me dizendo aí. São 3 nomes que você tem que lembrar. Como é o primeiro? Isso, controle finalístico, que pode ser chamado de quê? De tutela, ou pode ser chamado de supervisão ministerial. Pode ser chamado de supervisão ministerial. Observe claramente aqui que este controle é um controle por vinculação e não por subordinação. Então, só para te mostrar que, na verdade, a gente já tinha estudado esse tópico daqui, ó, em relação ao âmbito do controle, ele pode ser feito por subordinação, que é quando existe hierarquia, ou ele pode ser feito por vinculação, que é quando não existe hierarquia, mas existe uma ligação entre as pessoas. Esse tópico já foi aqui várias classificações, vamos andando mais um pouco.
Nós temos aqui também quanto ao momento do controle. Quanto ao momento, o controle pode ser prévio, pode ser concomitante, ou ele pode vir a ser posterior. Uma lógica bem simples para poder você matar esse tópico é pensar aqui no ato. Pode ser que o controle venha a ser feito antes do ato, depois do ato, ou ao mesmo tempo que o ato está sendo praticado. Logicamente, o controle prévio ao ato. Aqui eu tenho o controle posterior ao ato. E aqui eu tenho um controle concomitante. Tudo vai depender se ele é antes do ato vir a ser praticado, depois do ato ser praticado, ou ao mesmo tempo em que o ato está sendo praticado. Exemplos que nós já trabalhamos aqui no curso. Antes de dirigir, eu preciso de uma licença, ou seja, antes da administração praticar o ato de concessão de licença, ela vai me passar uma prova que eu tenho que preencher os requisitos para conseguir a licença. Então, aquilo ali é tudo um controle do tipo quê? Prévio. Antes de conseguir a licença, eu tenho que passar na prova. Pedir para casar na praia. O exemplo, né, de autorização, que eu quero usar de um espaço público em meu benefício privativo. Então, naquele caso, a administração, antes de dar autorização, vai analisar se aquilo é conveniente e oportuno. Então, observe que em uma situação como essa, antes do ato vir a ser praticado, vai exercer um controle para verificar a legalidade do pedido, para verificar a conveniência, a oportunidade. É por isso que ele é chamado de controle prévio, que em uma linguagem simples vai ser chamado de a priori. É só para ficar bonito, né? Mas nada mais é do que um controle prévio ao ato ser praticado. Agora imagine o seguinte: a administração demitiu um servidor, já demitiu, já praticou o ato. Só que apareceu fatos novos que comprovam a inocência dele. Aí ele entrou com pedido de revisão para tentar anular aquela demissão e ser reintegrado no seu cargo. Nesse caso, o controle ele vai ser o quê? Posterior, porque o ato já foi praticado, ele já foi demitido. Só que essa revisão vai ser posterior à demissão em virtude do surgimento de fatos novos. É chamado de controle posterior, que pode ser chamado de uma maneira chique de a posteriori. E, logicamente, controle concomitante é aquele que está acontecendo ao mesmo tempo que o ato está sendo praticado. A administração, após uma licitação, contratou a empresa para executar uma obra. Ao mesmo tempo em que a obra está sendo executada, deverá a administração fiscalizar a execução daquela obra. É um controle concomitante. Ao mesmo tempo em que o ato está sendo feito, que a obra está sendo executada, a administração vai fiscalizar para ver se tudo está correndo dentro da normalidade. Então, simplesmente em relação ao momento aqui do controle, é saber se ele é antes do ato, depois do ato ou ao mesmo tempo que o ato está sendo praticado. Cuidado só com a coisa. Quando nós pensamos numa ação popular, momento constitucional, vou ter os remédios constitucionais. Imagina que tem determinado projeto que está querendo ferir o patrimônio histórico. Poderá um cidadão ingressar com a ação popular, sim ou não? Sim. Mas qual vai ser o tipo de controle? Depende. Imagina, existe uma ameaça ao patrimônio histórico. Ainda não se fez nada, mas estão querendo, por exemplo, construir um shopping em uma área de casas preservadas e tombadas. Então, existe ainda uma futura ameaça. Eu já posso ingressar com a ação de maneira o quê? Prévia. Começaram as obras, ainda não terminaram, mas começaram. Eu já posso ingressar aqui com controle o quê? Concomitante. O shopping já foi feito, a desgraça já está instalada, mas ainda assim eu quero pelo menos uma recompensa por aquele dano. Então pode ser que exista um controle do tipo posterior. Tudo vai depender em que momento, em que situações nós estamos. E para fechar essa parte de controle, eu tenho a iniciativa do controle. O controle começa por iniciativa de quem? Ele pode começar de ofício ou por provocação. Lembra sempre do seguinte, eu vou botar aqui, controle administrativo e aqui controle
judicial. Isso aqui você estuda até melhor em processo civil. Vou colocar aqui controle administrativo e aqui controle judicial. Vou começar de baixo para cima, tá certo? Provocado é quando alguém pede para que aquele ato venha a ser fiscalizado. Tanto o controle administrativo quanto o judicial, eles podem vir a ser iniciados aqui mediante provocação, mediante pedido do interessado. Agora tem uma coisa, o controle judicial ele só pode ser iniciado mediante provocação. Por quê? Porque você aprende que o poder judiciário ele é inerte. Se ele é inerte, eu estou dizendo em uma linguagem simples o seguinte: se ninguém pede nada ao juiz, o que o juiz faz? Nada. É o sonho da vida dele, que ninguém peça nada, ele não precisa fazer nada. Então, o poder judiciário ele é inerte. Inerte aqui, ó, ele está paradinho aqui, ó, não está fazendo nada. Ele só vai agir quando alguém pedir para ele agir. Enquanto ninguém pedir, ele não faz absolutamente nada, porque ele só age mediante provocação. Então, em outras palavras, eu estou te dizendo que um ato de ofício é quando você começa algo sem ninguém pedir. Já te digo que esse controle judicial ele não vai começar de ofício, porque o poder judiciário, sendo inerte, ele só pode iniciar algo se existir uma provocação. Já o controle administrativo, ele pode iniciar de ofício, porque o processo administrativo é baseado no princípio da autotutela. Então, o administrador pode fiscalizar os seus próprios atos, tanto de ofício, ou seja, pode iniciar um procedimento ainda que ninguém peça, como pode iniciar mediante provocação. Então, essa parte daqui é só para saber como é que aquele controle ele pode dar o seu pontapé inicial, como é que ele pode vir a ser iniciado. Vamos aprofundar essa parte daqui na Lei do Processo Administrativo Federal. Por hora, era isso que eu queria falar com vocês em relação ao controle. Como sempre, após a gente encerrar aqui a parte teórica, existem súmulas relacionadas ao assunto, aqui estão elas, e após as súmulas, nós vamos fazer questões em relação a esse ponto. Só que para poder não partir o assunto, falta 1 minuto, eu não quero partir o raciocínio lógico, vamos encerrar por aqui e na próxima etapa encerramos controle logo no início e começamos um assunto novo, que é um assunto que chove de cair em todos os concursos, chove, que é responsabilidade civil do Estado. Então, vai respirar, já já a gente volta.